Olá, eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém. Mas sabe quem é um ninguém? O artista que eu irei falar hoje, Bispo do Rosário, um artista especial, infelizmente negligenciado pelo conhecimento do público geral no Brasil. Aliás, o público geral no Brasil negligencia a maioria dos seus artistas, sequer valoriza as figuras deles ou suas importâncias históricas na produção cultural desse país. Porém, Bispo do Rosário é ainda mais renegado. E óbvio que hoje, o dia da consciência negra, eu irei citar este artista negro que é um vanguardista. Quem é o Andy Warhol e a sua pop art no meio do século XX? Ou, melhor dizendo, quem é Marcel Duchamp e o seu dadaísmo no começo do século XX? Comparado a Bispo do Rosário. Porque este artista, meus queridos, foi um pioneiro em todos esses conceitos que esses dois artistas, essas duas vanguardas que eu citei, ofereceram, contribuíram para a história cultural e artística do mundo. Então fica aí que é imperdível, que eu até vesti a minha camisa do Pantera Negra, Wakanda pra sempre! Para valorizar um dos artistas que eu sempre quis falar nesse canal e coincidentemente estou citando nesse dia especial. Cara, tem pessoas que nascem com um nome predestinado ao que farão na vida. É impressionante nesse caso. Não é diferente. Arthur Bispo do Rosário, e vocês vão entender o que eu estou falando, nasceu numa cidade em Sergipe chamada Japaratuba. Ah, eu consegui falar. Todas essas cidades que terminam com tuba no final. Tuba não é aquele instrumento musical, deve ter outro significado. Me dá um nó no cérebro. Ubatuba, Japaratuba, Qualquaquecetuba, enfim, ele nasceu em 1909 nessa cidade de Sergipe. Em 1925 ele entrou para a Marinha. Sim, ele foi soldado. Aliás, vocês sabem, né? Naquela época a Marinha era... Vocês já estudaram a revolta da Chibata? A Marinha era infernal. Imagine só, um negro, que nasceu em Sergipe, provavelmente pobre. Imagine que esse cara deve ter sofrido. Bom, se ele sofreu ou não, eu não sei. O fato é que ele era tão casca grossa que também foi boxeador. Aqui a gente já tem uma história maravilhosa. Um cara que entrou na Marinha, que é boxeador e... Você está pensando, nossa, um cara desse vai se tornar um artista importante e influente? Fica aí que vocês vão saber. No ano de 33 a 37 ele veio trabalhar na capital, até então a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, e foi lá fazer um trabalho com os bondes, até que em 38 ele teve a iluminação divina. Ele recebeu o Espírito Santo e lhe foi dito que ele seria o responsável por julgar os vivos e os mortos no dia do juízo final. Sim, meu amigo, ele teve um delírio, não sei direito o que ele teve. De fato, ele acordou de madrugada e insistiu para o seu patrão, até atual seu patrão ali, que ele tinha que ir até a igreja da Candelária no Rio de Janeiro, porque ali ele receberia toda a sua providência divina. O fato é que um negro de madrugada no Rio de Janeiro, nos anos 30, gritando que era o responsável pelo julgamento das almas, foi considerado maluco. Aliás, aí está uma coisa que nunca se muda nesse país. Negro, pobre, foi tratado como indigente, fichado pela polícia, simplesmente sem motivo nenhum, pegaram o cara ali na madrugada e resolveram prendê-lo. Até que ele foi transferido para um hospital, onde foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica, ou pelo menos o que a medicina precária na época, se tratando das doenças mentais, dos problemas psiquiátricos, deduziu que ele tinha. E aqui vai um verdadeiro inferno. Imagine vocês, se ele já tinha sofrido na Marinha na época que teve as revoltas da Chibata, em que negros eram castigados com chicotes como fosse escravidão, o cara ainda ia transferido para hospícios e manicômios, na época que hospícios e manicômios simplesmente torturavam seus pacientes, simplesmente castigavam, faziam os pacientes sofrerem uma coisa pior do que eles já sofriam internamente em suas cabeças. Cara, se você aí não está comovido, se você aí não está revoltado com a história desse cara e que ainda vai ter uma redenção artística, você não deveria nem estar nesse canal. Vai lá pro canto da sua sala e bata sua cabeça na parede até ver
se você desperta um senso crítico, uma empatia e volte aqui e continue desfrutando da história maravilhosa de Bispo do Rosário. Eu disse maravilhosa, mas na verdade o termo trágico é mais coerente com a história de Bispo do Rosário. É típica história daqueles artistas incompreendidos, daqueles gênios não reconhecidos na sua época, mas que felizmente a gente tenta resgatar, fazer um pouco de justiça pós-morte, porque a gente é muito cruel, os artistas incompreendidos na nossa época, mas na posterioridade tentamos colocar o seu nome ao sol e assim ecoa sua voz na eternidade. Bispo do Rosário se tornou imortal. Talvez ele tivesse certo, talvez ele tinha a graça divina, porque como tudo que é divino é imortal, é perpétuo, bom, ele está imortalizado na história da arte desse país e quiçá deveria estar do mundo, porque agora eu vou começar a explicar suas obras e você vai entender que Marcel Duchamp ou Andy Warhol não são nada comparado a um cara que é autodidata, não teve instrução nenhuma e conseguiu trazer conceitos e artes que esses dois artistas tiveram que estudar ou refletir muito para fazer. Esse cara fez naturalmente. Enquanto estava internado, ele fez muitos bordados com objetos comuns, construiu muitas miniaturas de barco, afinal ele foi marinheiro, até que ele foi transferido para um manicômio chamado Colônia, onde ele permaneceu a maior parte de sua vida e lá ele intensificou sua produção. Ele pegava sucatas, lixos, objetos em comum e transformava em obras de arte. Veja, o conceito da pop art era pegar objetos comuns e demonstrar a arte ali, transformar em artes, em quadro, etc. Bispo do Rosário já estava fazendo isso, talvez até pela limitação de material que ele tinha que pegar o que estava em mão, estava ali fazendo a sua arte com os objetos comuns e dando uma estética para das artes modernas, das artes contemporâneas. A estética dele era sublime. Ele também fez objetos que deixaria Marcel Duchamp no chinelo. Observem bem essa escultura do Bispo do Rosário. Agora observem bem essa escultura do Duchamp. Veja, Duchamp quando fazia esse tipo de escultura queria contestar a estética da arte, queria contestar os padrões, ele queria fazer um deboche. Bom, eu não sei qual era a ideia de Bispo do Rosário, mas ele fez um dadaísmo autêntico antes mesmo de alguém cunhar o termo dadaísmo. Não, quer dizer, já existia o termo dadaísmo, mas ele não conhecia. É um autodidata, coincidentemente fazendo os mesmos tributos artísticos desta vanguarda. E por que será que a gente paga pau para artistas europeus, americanos como Andy Warhol, Marcel Duchamp e não valorizamos um autêntico artista brasileiro, negro, que representa toda a nossa cultura, todo o nosso DNA, nossa raça, e ali está autodidata, ou seja, muito mais genial, trazendo conceitos, mesmo que ele não definisse esses conceitos, escrevesse manifesto, mas estava ali representando objetos comuns ou esculturas abstratas. Bom, isso é importante de explicar para ficar claro. Eu não estou dizendo que o Bispo do Rosário fazia seus objetos, seus bordados, suas esculturas e dava uma explicação abstrata e acadêmica que nem esses artistas que eu citei. Mas o fato é que ele produzia obras de artes idênticas, com o mesmo conceito visual e estético que esses artistas. Ora, a arte nem sempre precisa vir carregada com um manifesto para autenticar o seu valor ou autenticar toda a crítica, cultura, todo o contexto que ela traz. Às vezes só precisa ser um cara diagnosticado como um maluco, ali autodidata produzindo algo que um artista renomado, cheio de estudo, da elite, faz em outro país. Vocês entendem? Existe uma linha tênue entre a genialidade e o valor que damos a ela. Às vezes somos preconceituosos, às vezes a gente ignora, a gente desdenha uma pessoa humilde, ou às vezes que tem uma patologia mental ali, que está no hospício, ou de fato negro. Eu não sei o que pesa mais em a gente não reconhecer Bispo do Rosário como um dos grandes nomes das artes no mundo. Se é o fato dele ser maluco, né, diagnosticado como maluco, ou se é porque ele é negro. Afinal, tantos outros artistas foram diagnosticados como maluco, como por exemplo o Edvard Munch, e nem por isso as pessoas o desdenham, pelo contrário, dizem que ele é um gênio do expressionismo. Viu? Fica aí essa reflexão. Aliás, vamos continuar falando das obras maravilhosas do Bispo do Rosário. Uma das coisas que eu mais gosto que ele fez, aliás, eu acho que é uma que as pessoas mais gostam mesmo, é o manto da apresentação. O que é, meu filho, o manto da apresentação? É um manto em que ele
confeccionou para usar no dia do juízo final, quando ele estaria lá julgando a alma dos vivos e dos mortos. E como ele era um cara assim com muita consideração por quem o ajudou a vida inteira, ele bordou o nome de todo mundo que ele gostava, que o ajudou e foi bom para ele, para que ele não se esquecesse dessas pessoas no dia do juízo final e as levassem para o céu. Esse manto que eu definitivamente usaria, não estou zoando, usaria no dia a dia. Ele queria que o vestissem no dia do seu funeral, mas como as pessoas são cruel, enterraram o coitado e deixaram o manto na exposição. Aliás, por falar em exposição, ele tinha um quartinho lá na colônia em que ele colocava todas as suas produções artísticas e só deixava entrar quem respondesse essa palavra, essa pergunta maravilhosa: qual a cor da minha aura? Agora eu não sei qual é a resposta certa, mas eu acho que eu vou colocar esse questionário sempre que alguém quiser ser meu amigo. Quer ser meu amigo? Qual a cor da minha aura? Porque é poético, é maravilhoso. Lá por volta da metade dos anos 80, no fim dos anos 80, o Bispo do Rosário foi descoberto pela imprensa. Foi divulgado as condições precárias que as pacientes, o pessoal dito maluco, sofriam em hospícios e manicômios. E aliás, foi feito fotografia, foi feito reportagens com as produções artísticas desse cara. E aí eu te digo como o mundo é cruel. Ele foi reconhecido como um artista, tinha ali um interesse público em suas obras, mas ninguém se esforçou em tirar o cara do manicômio, ninguém se esforçou em pegar suas obras enquanto ele ainda estava vivo e expor em artes, em museus de arte moderna. Na verdade, se eu não me engano, alguma coisa foi exposta no MAN enquanto ele estava vivo, mas ele se recusou a visitar sua própria exposição. Aí também fica a dúvida se ele se recusava a sair daquele ambiente que ele foi confinado e passou a vida inteira e que se acostumou àquela realidade. Mas o fato é que negligenciamos esse artista, deixamos ele morrer num manicômio que não era lá grande coisa, e agora tentamos desesperadamente, mas com justiça e com dignidade, tentar colocar seu nome na história da arte do mundo, não só do Brasil. Porque, como eu disse, para resumir, ele fez obras de arte com objetos comuns, com reciclagens dignas de uma pop art, que não deixa nada a desejar as obras de um Andy Warhol, por exemplo. Ele fez esculturas abstratas, bordados, incríveis, que faria o pessoal do dadaísmo e do Duchamp ficar no chinelo, porque esse pessoal pelo menos estudou até como se fazer aquele tipo de coisa, se estudou como conectar os objetos e tal. Este aqui foi por pura prática, experiência própria, um autodidata, o que faz a gente valorizar e pagar muito mais pau a Bispo do Rosário, um artista negro. Eu espero que a partir desse vídeo, sempre que alguém citar qual é o seu artista favorito, você cite Bispo do Rosário, porque esse cara assim merece toda a nossa consideração, toda a nossa reverência. Eu sou o professor de arte, cartunista Raposa, aumentando a bagagem cultural de vocês, trazendo artistas que talvez vocês não conheçam, ou pelo menos tentando dar meu ponto de vista sobre coisas que vocês talvez já viram em algum lugar. Abraço, obrigado. E eu sei que devia ter falado isso no começo do vídeo, mas se você ficou aí até o fim, deixa um comentário, dá uma curtida, ajuda no engajamento, porque conteúdos educacionais não chegam a lugar nenhum no YouTube por causa do seu algoritmo ou por causa do apelo, que é um tema que não traz tanta atenção. Então a gente precisa realmente da ajuda de vocês. Pode fazer uma metáfora com o próprio Bispo do Rosário, artistas negros, pobres, nordestinos, começo do século XX, ditos malucos, não tinham o mesmo apelo que os artistas elitistas e acadêmicos.